sempre mais linda. Parabéns pelo ministério, que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus. É uma honra estar na tribuna para falar sobre a palavra de Deus. E você que trouxe o seu livro, abre Apocalipse, capítulo 1. Iremos ler 2 versículos e eu farei a explicação e a aplicação daquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesta noite. Estava com o tema na mente, mas me veio aqui na hora do louvor falar sobre as 7 igrejas, as 7 famílias que o Senhor enviou as cartas. Está ótimo. As cartas para prosperar a cada família. Quem encontrou Apocalipse 1, versículo 10, diga glória a Deus. Que Deus continue abençoando os pastores, José Tomé, pastora Sueli, pela credibilidade, permitindo cooperar com este digno e honrado ministério. Quem encontrou, diga amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e o versículo de número 11. E no dia do Senhor, achei-me exaltado em espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Escreve no livro tudo aquilo que eu lhe falar, e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e também a Laodiceia. Diga graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um dos textos mais gratificantes do Novo Testamento. A palavra Apocalipse significa revelações. E o autor desta carta é um dos apóstolos originais de Cristo. É um dos discípulos de Cristo. Quando eu falo a palavra discípulo, eu tenho que explicar. Porque Jesus chamou para si, não foram apenas os 12 discípulos. Jesus chamou para segui-lo aproximadamente 500 discípulos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Eram cerca de 500 discípulos. Já em Lucas, capítulo 10, 1 e 2, afirma que ele chamou outros 70 discípulos. Mateus capítulo 10, 1 e 2, ele chama os 12 discípulos, e esses 12 discípulos se tornaram os enviados de Cristo para uma missão. Por isso que a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Dos 12, nós temos André, Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, o Zelote, Tiago, o menor, 2 Judas, Judas Tadeu e o Judas Iscariotes. Dentre os 12, havia 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus, e eu sei que você sabe: Pedro, Tiago e João. É só lembrar do barquinho, não tem erro. Pedro, Tiago e João. Dos 3, nós temos João, que sobressaía dentre os demais. Por que João é o discípulo que sobressaiu dentre os demais? Primeiramente, João, ele teve, irmãos, olha que maravilha. João, ele teve o sublime privilégio de ver Jesus em 3 fases. João viu Jesus em 3 fases. Isso aqui é um privilégio. João contemplou Jesus, o Cristo encarnado. João viu Jesus, o Cristo ressuscitado. E agora ele vê Jesus glorificado. Como que ele viu o Cristo encarnado? Ele começou dizendo assim, João capítulo 1, versículo 1 e 2:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Ao versículo 14 ele diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele está dizendo que Deus vestiu de pele humana e habitou no meio do seu povo. Agora Jesus, ele tem duas naturezas. Grava isso, que isso aqui é maravilhoso. Jesus tem duas naturezas. Olha que maravilha. A natureza humana e a natureza divina. É Jesus Cristo homem e é Jesus Cristo Deus. Mas como homem você tem que entender que ele tem uma natureza divina. Jesus não pecou. A Bíblia disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, como o homem não pecou. A Bíblia disse em Hebreus 4, versículo 15, porque nós não temos um sumo sacerdote para que possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós, natureza humana, em tudo ele foi tentado, vírgula, mas sem pecado, Como que eu posso compreender este grande mistério? Jesus veio do céu santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu em total santidade, viveu na Galileia, Nazaré santo, morreu na sexta-feira às 15 horas da tarde santo, ressuscitou no domingo pela manhã santo, ficou na terra 40 dias, santidade por completo, ele foi levado ao céu santo, e em breve ele vai voltar santo. Para quê? Para buscar uma igreja santa e lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Vale fazer uma aplicação aqui para que você possa pensar a semana toda nas duas naturezas. Jesus, como homem, irmãos, ele teve que nascer. Nasceu da Virgem Maria. Como homem, ele teve que nascer. Mas como Deus, está escrito, Isaías 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia, ele já pré-existia. Isso aqui é maravilhoso. Como homem, ele é filho da irmã Maria, mas como Deus, está escrito, Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é o Pai da eternidade. Como homem, Jesus teve fome, mas como Deus, ele disse em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele disse, João 4,14, eu sou a fonte da água da vida. Como homem, você conhece, Jesus andou de barco, mas como Deus, andou por cima das águas. Como homem, ele dormiu na polpa do barco, cansado da viagem missionária, mas como Deus, ele disse, eu não tosquenejarei e nem dormirei, porque eu sou guarda de Israel. Como homem, Jesus é o rei dos judeus, mas como Deus, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Como homem, ele viu como cordeiro de Deus, mas como Deus virá como leão da tribo de Judá. Como homem, lembra, o seu rosto foi desfigurado, mas como Deus, o seu rosto brilha mais do que o sol do meio-dia. Como homem, ele recebeu uma coroa de espinho, mas como Deus virá com uma coroa de glória. Bendito seja o nome do Senhor. João viu Jesus. João contemplou Jesus encarnado, e quando Cristo ressuscita, Cristo encontrou com João, o discípulo amado. Ele viu Jesus, o Cristo ressuscitado. Agora, a terceira fase que João contempla Jesus
é na ilha de Patmos. Diz a Bíblia que ele estava preso por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de repente o texto começa assim, Apocalipse 1, versículo 10. E no dia do Senhor achei-me exaltado em espírito. Algumas traduções estão dizendo, no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito. É a mesma aplicação. Eu ouvi por detrás de mim uma voz forte. Percebe? Ele não sabe quem é, mas quando ele vai olhar para ver quem era, ele viu um varão. Este varão é misterioso. Ele começa a observar. Este varão tem uma vestimenta comprida de sacerdote. O cinto dele é o cinto de ouro. Os seus pés é como latão reluzente. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus cabelos são brancos como a lã branca, como a neve. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Quando eu vi, João, caí aos seus pés como morto. Fiquei espantado com esta visão. Mas ele me disse, João, não temas, eu estive morto, temporariamente morto. Eu sou Jesus de Nazaré, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Não tema, João, porque eu sou Cristo glorificado. Aí Jesus levanta João levanta completamente perplexo ao contemplar aquela visão misteriosa. Aí Jesus começa a revelar para ele, João, tudo aquilo que eu vou te falar, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia, porque tem 7 famílias lá que precisa receber esta mensagem. E a primeira família, a primeira igreja que precisa ouvir a minha palavra, começa a escrever, João, é a igreja chamada Éfeso. A igreja de Éfeso, João, pode notar, João, é uma igreja que tem conhecimento, é uma igreja zelosa, é uma igreja que tem doutrina. Mas tem uma coisa, João, Apocalipse 2, versículo 4, eu tenho, porém, contra esta família, contra esta igreja, que eles têm deixado o primeiro amor. A primeira crítica vai acontecer. Jesus, que é o noivo da igreja, está aborrecido com a sua noiva, porque aquela igreja não lhe dava o amor necessário para o seu mestre. Tinha muito conhecimento, mas pouco relacionamento. Tinha muito conhecimento, mas não tinha intimidade com o seu noivo. Esta igreja compara-nos a uma mulher que não trai o seu marido, que é fiel ao serviço doméstico e ao serviço singular, mas não lhe devota amor. E também ao marido que é fiel, mas também não devota amor pela sua esposa. Este amor aqui é o amor da lua de mel. Jesus está com saudade das lágrimas da igreja. Jesus está com saudade, irmão, do seu povo com o coração quebrantado e contrito. Jesus está com saudade. Por isso que ele orienta a igreja: volta ao primeiro amor. Como que era maravilhoso aquele tempo, quando você acordava de madrugada, assim era uma só: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Hoje as redes sociais tomam conta desta senha. Nada contra, porque eu uso esta ferramenta, mas eu tenho que policiar. Se eu consigo ficar 50 minutos nas redes sociais e eu não consigo ficar 10 minutos na presença, eu sou a igreja de Éfeso. As 7 igrejas, olhe para cá, são 7 espelhos, contempla, são 7 espelhos, e você vai ter que descobrir qual delas você se reflete. Você é Éfeso,
acabou-se a paixão. Como é que eu posso compreender? Se você é daqueles, se está chovendo, você não vai no culto. Se está calor, eu não vou porque eu estou aborrecido. Servir a Deus não está entrelaçado no estado emocional do homem. Servir a Deus é uma decisão sua. Servir a Deus é uma decisão nossa. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas do texto sagrado. Aí o salmista disse no Salmo 122, que maravilha, pode estar chovendo, meu coração pode estar machucado e quebrantado, mas alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque eu não sou Éfeso, eu sou a igreja verdadeira do noivo, e o noivo está com saudade de você. Glória a Deus. Quanto tempo você não consegue derramar lágrimas na presença de Deus, mas consegue chorar com uma notícia bombástica, consegue chorar com o fim de um relacionamento amoroso, consegue chorar com a porta que se fechou, mas não consegue chorar na presença do noivo? É sinal que está faltando o primeiro amor. Que a sua família possa voltar ao primeiro amor, que a sua casa possa voltar ao relacionamento com Deus, que a sua família possa voltar a reunir com seus filhos e você começar a cantar com eles: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. O noivo está à procura de uma igreja, não como Éfeso, mas uma igreja verdadeira. João escreveu? Sim, Senhor. Agora escreve para a segunda igreja. Qual é a igreja, Jesus? A igreja de Esmirna. João, comece a escrever, João. Avisa essa igreja que esta igreja é uma igreja pobre. Pobre diante dos homens, mas é rica diante da presença de Deus. Senhor, o que essa igreja faz? João, esta igreja, a igreja de Esmirna, é uma igreja fiel, João. É uma igreja temente. É uma igreja que passa provações, que passa por lutas, que passa por perseguições, mas não tem negado o meu nome, João. Porque eles ouviram a minha palavra quando diz aqui na terra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A igreja de Esmirna é aquela família que passa por tempestade, mas ela compreende o que está escrito na palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos sim, mas jamais destruídos. Tem essa igreja aqui nesta noite que está abatida, mas ainda está de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se você é esta igreja, você é um cristão de Esmirna, um cristão fiel nas provações, um cristão sincero, um cristão temente. Olha a diferença. Éfeso, esta família que perdeu o primeiro amor, mas Esmirna, com provação por luta, permaneceram inabalável. Agora Jesus começa a estreitar sua fala. Ele mostra uma igreja que é zelosa, mas não tinha relacionamento. Em segundo, ele mostra uma igreja pura e verdadeira. Mas a terceira igreja, ele começa aqui a orientar, irmãos. Ele começa dizendo: João, escreve para a igreja de Pérgamo e avisa esta igreja que no meio dela tem um trono de Satanás. Por que, Jesus? Porque esta igreja, ela tem tolerado os falsos profetas. Sinal de alerta para nós.
A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1 e versículo 8, isto é possível acontecer. E aconteceu em alguns segmentos por aí, porque diz a Bíblia, se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho, que seja anátema. Tem algumas instruções aqui de homens de Deus que ouviram uma mensagem de um anjo, irmãos, e mudou a sua visão. Mas Paulo te orientar a igreja, cuidado com os falsos profetas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 afirma, mas o Espírito expressamente disse que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A doutrina de demônios, espíritos enganadores. E onde eles estão agora? Vou entregar tudo aqui. Neste exato momento, às 20 horas e 36 minutos, o espírito enganador está nas redes sociais, pregando um falso evangelho, e muitos conseguem ouvir a voz desses falsos profetas e começar a seguir aquilo que eles passam. Mas Jesus diz em João 10, versículo 10, o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. E pasmem os senhores, pelo amor de Jesus, olha as minhas palavras, o ladrão de João 10 não é o diabo, é o falso profeta. O ladrão de João 10 é o mercenário que rouba, que mata e que destrói. Mas Deus só te dá hoje o discernimento de espírito, para não ser manipulado, para não ser enganado. Alguém pode chegar na sua casa, bater a porta, de terno, gravata, mas Deus vai te mostrar se é dele ou se não é, porque você tem o discernimento de espírito. Cuidado com as vozes, irmãos, porque tem mais aqui acontecendo. Na atualidade são vozes, e a maioria são vozes do engano, de aparência de santidade, mas é fruto de abrolhos. Cuidado com a voz dos falsos profetas. João escreve aí, para quem, Senhor? Para a quarta família, a igreja de Tiatira. O que essa igreja tem, Jesus? Essa igreja, João, é uma igreja que conhece a palavra, só que tem uma mulher lá, que é conhecido como profetisa, a falsa profetisa por nome de Jezabel. Jesus era teu ministério profético? Não é isso não, João. Profetiza Jezabel aqui é um espírito sedutor que está entrando devagarzinho na igreja para fazer os irmãos compreender que tudo é normal. Porque tem um demônio que se chama que não tem nada a ver. E tem tudo a ver. 2 Coríntios 11, versículo 3, Paulo disse, eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, eu temo que esta serpente também vos engane. Porque o diabo ele é estrategista em cilada. Eu não posso desdenhar o poder do adversário. Lá em Gênesis 3, é uma serpente sedutora. Só que esta serpente comeu tanto o pó do pecado, que lá em Apocalipse não é mais serpente, agora é um grande dragão, que batalha contra o forte e poderoso arcanjo Miguel. A serpente ficou tão forte que em Mateus 4 ele é um tentador que tenta o próprio Cristo. Aí João está dizendo, cuidado com o pecado, minha igreja. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, pois o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando aquele o qual ele possa tragar. Pastor, desenhe um pouco mais para que eu possa entender. Esta serpente está no local do seu serviço, não possui corpo, mas pode usar alguém para tentar te seduzir, para tentar roubar a sua paz, a sua
presença, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para entregar. Não perca a tua família, não perca o teu ministério, não perca a tua salvação. Olhe sempre para o autor e consumador da vossa fé. Abra os teus olhos espirituais, queridos irmãos. O alerta profético para a família que está aqui hoje: foge da aparência do mal. Tiatira se corrompeu com o pecado. Tiatira se corrompeu com essa vida miserável, e Jesus aborreceu com a Tiatira. João escreve aí, João. Para que Jesus? Para a quinta igreja. Qual é a quinta igreja? A igreja de Sardes. Jesus, mas até agora só falada. Pérgamo, exortação. Tiatira, exortação. E Sardes, escreveu o quê? Calma, João. Só avisa essa igreja aí que ela tem a aparência que está viva. Está melhorando, hein? Tem a aparência que está viva. Vírgula. Tem só aparência, João, mas está morta espiritualmente, João. Só tem aparência. Eu não quero aparência. Eu quero vida com Deus, João. Eu quero relacionamento com a igreja verdadeira. Tem muita igreja que tem muitos seguidores, mas não tem a presença de Deus. Tem muita igreja que é reconhecida mundialmente, mas não tem o brilho do Espírito Santo nela. Só tem aparência, só tem reconhecimento, mas não tem a graça, não tem o favor, não tem a unção de Deus. Jesus está dizendo: Sardes não vive com aparência, tem uma vida íntegra mediante a fé em Cristo Jesus. E o que é isto? Eu vou usar uma frase aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quem citou foi ele. Eu estou repassando. Ele diz: a vida do líder fala mais alto do que o seu sermão. As suas atitudes no seu serviço, no local do seu trabalho, na sua faculdade, revela quem você é. 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrões dos fiéis. O que é isto? Padrão dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Você tem que ser exemplo dos fiéis. Mas como? Paulo disse na palavra: no trato, no amor, na fé, no espírito. Olha o sexto: e também na pureza. Sardes não vivia a pureza. Esta igreja só tinha aparência, mas não tinha dentro dela o fruto do Espírito. Porque o que marca o homem não são os dons espirituais. O que marca o homem é o fruto do Espírito. Percebe que você tem aqui fruto no singular, porque não são frutos, é o fruto. E o nome do fruto é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, é o amor de Deus que foi derramado ao nosso coração. Deus plantou uma semente no seu coração, e esse fruto do Espírito, que é o amor, manifesta na alegria, manifesta na paz, manifesta na longanimidade, manifesta na benignidade, manifesta na bondade, manifesta na fidelidade. O amor de Deus manifesta na mansidão e no domínio próprio. Sardes não tinha o fruto, mas esta igreja que está aqui tem o fruto do Espírito de Deus. João escreve aí. Para quem, Senhor? Para a igreja de Filadélfia. São 7 igrejas, 7 espíritos aqui. 4 foram reprovadas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. 2 aprovadas: Esmirna e Filadélfia. Aí o noivo fala para João: avisa essa igreja, João, que eu, Senhor, coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta que eu fecho, ninguém pode abrir.
Porque uma igreja fiel, eu estou dentro dela. E avisa esta igreja que é fiel. Apocalipse 3, versículo 11. Igreja, nós estamos iniciando este período. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem que preservar esta unção. Você tem que preservar a sua família. Você tem que preservar o seu ministério. Não permita que as circunstâncias da vida venham você perder a salvação do seu ministério, do seu chamado. A igreja de Filadélfia é uma igreja fiel, é uma igreja honrada, é uma igreja que tinha crédito com os céus, porque é uma igreja o qual Cristo disse em Mateus capítulo 16, 18: e as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno não pode prevalecer contra a igreja verdadeira, porque se for Éfeso, ela vai prevalecer, se for Tiatira, ela vai prevalecer. Mas quando o diabo encontra com uma igreja verdadeira, irmãos, a Bíblia diz: não sou eu, ele vem por um caminho, mas por 7 vai ter que sair, porque maior o que está conosco do que o que está com eles. 1 João 5, 18: aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Se você é Filadélfia, o maligno não te toca. 1 João 5, 4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João escreve aí para quem, Jesus? Para a 7ª igreja. Até agora passou-se 6, anotando e gravando: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última igreja é chamada de Laodiceia. Parece que Jesus, quando você lê Apocalipse 1 e 10, 11, o texto fala que Jesus está no meio da igreja, andando nos 7 candeeiros, observando, olhando cada igreja. Quando chega na 7ª igreja, diz a Bíblia que ele está do lado de fora da igreja. Por quê? Porque aquela igreja expulsou o noivo dentro dela. Jesus foi expulso daquela igreja, irmãos. Isso aqui é sério. Aí Cristo parece que está revoltado com essa igreja, que ele fala assim: a minha vontade é cuspir na cara dessa igreja aí. É o noivo que fala. Porque não és quente e nem frio, mas é morna. A minha vontade é vomitar-te. Porque você pensa que é rico, mas vocês são cegos, nu e desgraçado ainda. O noivo está irado. O noivo não está aqui como cordeiro, não está aqui como leão. Ele está citando uma carta: ou você conserta, ou a consequência vai vir sobre a sua casa, vai vir sobre a sua família. Pastor, eu sou esta igreja. Se você é daqueles que a sua casa não tem oração, não tem palavra, não tem consagração, não tem meio termo, você tem que convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. Se você é daqueles que faz festa lá, que é normal da família, mas a festa não exalta a Cristo, você pegou ele e falou: Jesus, vai lá para fora um pouquinho lá, porque que o pau vai quebrar. É assim que está acontecendo nas famílias. Expulsa ele por um momento e pode colocar o fã aqui, que vão dar lugar o capeta, só pode. Jesus trouxe aqui para ser consertado. A minha casa será chamada casa de oração. Laodiceia ficou Jesus, irmãos, colocou do lado de fora. E o noivo diz: vocês não colocaram lá de fora, mas eu sei que tem remanescente aí dentro. Eu sei que a vontade não foi de todos, não. Aí o noivo fala assim, Jesus dizendo, Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Vocês me expulsaram, mas mesmo assim eu estou à porta e bato. Se alguém que está aí ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu vou entrar como leão feroz.
vou preparar uma mesa, vou sentar com você, você vai sentar comigo e nós cearemos para todos sempre. Laodicea, abre esta porta, porque ele vai entrar, e ele vai entrar para desfazer as obras do diabo. Tem muitas famílias que estão aqui me ouvindo, que colocou Jesus para o lado de fora, mas nos últimos dias da igreja aqui na terra, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Se você não está vendo isso, é só olhar os jornais e olhar o que está acontecendo mundialmente. O espírito do anticristo já está na terra. É tanta coisa contra a família. Você está percebendo? Quero implantar situações na nossa cabeça que é normal. É o espírito do anticristo. Mas antes de um anticristo manifestar e tentar roubar a sua paz, a sua presença, o nome está te orientando a fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O diabo trabalha com proposta, mas o noivo trabalha com promessa. Você não vai perecer. Abra esta porta, deixa ela entrar, porque você vai permanecer firme e constante. João escreveu, agora envia as 7 igrejas. Agora, João, entenda uma coisa: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu tenho 7 Espíritos de Deus. Eu sou o leão da tribo de Judá. Entenda tudo isto. Eu não perdi o controle, não. A chave está nas minhas mãos. Eu quero que a minha igreja verdadeira não venha se corromper com este mundo pecaminoso. Eu quero buscar uma igreja santa, João, uma igreja lavada e remida pelo meu sangue. João, avista a igreja, João, que eu não esqueci dela. Salmo 46 disse: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, acredita, se você for um cristão de Esmirna e um cristão de Filadélfia, vai se cumprir na sua vida. O Salmo 121 não é para todas as igrejas, são 7 espíritos que estão aqui. Você está descobrindo qual você é, então vai cumprir na sua vida. O Salmo 121 que disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor não deixará vacilar o teu pé, pois aquele que te guarda, ele não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. Acredite, é o Senhor quem te guarda. Irmãos, olha a atenção nesse verso aqui. O texto diz que o Senhor é a minha sombra. Pare e começa a pensar. Você vai para a direita, a sua sombra te acompanha. Você vai para a esquerda, a sua sombra te acompanha. Deus está dizendo: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, até que pode, mas todavia eu não esquecerei da minha família, eu não esquecerei de ti. Eu serei a tua sombra, eu serei a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Acredite, família, Ele guarda a sua entrada, Ele guarda a tua saída, Ele guarda o seu coração para todos sempre. Anote estas palavras, guarda no seu coração e viva com propósito. Viva as promessas de Deus na sua casa, em toda a sua família. Fique de pé neste momento. Eu quero orar por cada família. Mas antes de orar, se você descobriu o que você é, são 7 igrejas. Cada um percebeu: pastor, há tanto tempo que eu não oro mais de madrugada, há tanto tempo que eu não consagro a minha vida. Então o noivo só fala uma coisa, irmãos: o noivo não quer te oprimir. É o convite: volte ao primeiro amor. Chegar na sua casa, profetiza: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Se você precisar de uma oração aqui agora, vem aqui à frente.
apresentar a sua família, porque eu quero orar por cada família aqui. As 7 igrejas da Ásia são 7 cartas às 7 famílias, às 7 igrejas. Se você percebeu que alguma igreja faz parte do seu ministério, você quer fortalecer, vem aqui à frente. A irmã está cantando e você pode vir com fé que eu vou orar. Depois da canção, oro. Aproxima-te com o coração quebrantado e contrito. O noivo te chama para a comunhão. Pode aproximar. Aproxima-te. Aleluia. Agora o Senhor, para com ele, se prende nessa noite.